Fala pessoal, vamos falar hoje sobre lesão corporal culposa no trânsito. Tema muito bacana e muito recorrente por aí, até porque acontece muito acidente aqui no Brasil. Antes, já deixa o like e comenta aí, também quero ver o que vocês, se vocês passaram por uma situação parecida como essa, se vocês também têm dúvida sobre o assunto, deixa aí, eu quero ver o que vocês têm sobre isso. Também se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais, o nosso Instagram está disponível na descrição do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Fala galera, essa semana veio para mim um assunto muito interessante sobre lesão corporal culposa no trânsito, certo? Vamos ver o que fala o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Artigo 303, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Nesse caso, vamos observar primeiro também que são duas penas que serão impostas. A pena de detenção e a pena de suspensão ou proibição, certo? No caso, pena de suspensão seria para quem já tem a CNH. Nesse caso, ele ficaria suspenso de dirigir, o seu documento seria suspenso, então ele não teria, a habilitação para dirigir um veículo durante o cumprimento da pena. Quando não tem, acontece a proibição de você se habilitar. Ou seja, essa pessoa vai ficar proibida de tirar uma carteira de habilitação durante o período que ela estiver cumprindo a pena imposta à detenção. Então é interessante observar que são duas penas e uma vai ser junto com a outra, vai ser cumprida junto com a outra, certo? O que aconteceu, né? Que veio esse assunto para mim e eu resolvi fazer esse vídeo. O que na verdade aconteceu? Uma certa pessoa estava dirigindo um carro e atropelou uma pedestre. Ele veio perder os sentidos, estava andando normalmente, atropelou a pedestre, certo? E ele contratou um advogado, defendeu no criminal, fez o acordo de não persecução penal, belezinha. Só que acontece o quê? Esse caso foi possível. É interessante a gente lembrar que a vítima, ela também pode ajuizar uma ação ali de indenização, né? Dependendo da gravidade do acidente. Nesse caso em questão, dito e feito, foi um caso grave, a vítima quase morreu no acidente, ela ficou 3 meses sem trabalhar. Quando ela voltou, ela não conseguia desempenhar sua função, foi demitida, fora os danos psicológicos e as despesas de hospital e medicamentos que ela teve que pagar, certo? Então, você motorista, muita atenção no trânsito, até porque no próprio Código de Trânsito Brasileiro, se eu não me engano, artigo 29, ele lá está disposto uma hierarquia de quem deve se responsabilizar por quem, numa ordem decrescente, ou seja, é o maior responsável pelo menor. Até porque eu digo isso porque o argumento desse cidadão em questão, dessa história, foi de que a pedestre ela estava caminhando contra o sentido da pista. E, não cola, sabe? Não tem nada a ver. Até porque o motorista do veículo ele é responsável pela vida do pedestre que está ali passando, certo? Isso está em lei, não sou eu que estou falando, quem está falando é o Código de Trânsito Brasileiro. Outra coisa que fica bastante atento na hora de você contratar o seu advogado. Porque você pode contratar um advogado fera na parte criminal e ele vai lá e te livra do BO criminal, só que você não pode esquecer que pode acontecer de a vítima ajuizar uma ação civil de indenização e reparação de danos. E foi exatamente o que aconteceu. O cidadão contratou um advogado criminal, ele atuou no processo, mas o civil ficou jogado de fora. O que eu digo para vocês terem atenção é na hora de contratar o advogado. Porque o advogado também, não é a maioria, mas o advogado pode atender mal o cliente e não explicar todos os riscos, o que pode acontecer e a parte que ele atua
não pode deixar especificado. Você, o motorista ou o cliente, não tem a obrigação de saber que você vai ter um BO no penal e pode ter uma ação juizada contra você no civil. Então é importante o advogado deixar bem claro. Prestem bem atenção na hora que for contratar o advogado. Senão você pode estar perdendo uma grana absurda, né? Porque as indenizações nesse caso, juntando despesa de remédio, despesa de hospital, afastamento do serviço, o tempo que ela, no caso de demissão, ela foi demitida, imagina então o que ela ia pedir numa indenização porque deixou de receber um salário porque parou de exercer a função, certo? A conta vai lá para cima. E quando chega, você acaba nem sabendo, porque o processo correu, às vezes você foi citado no processo e simplesmente não agiu por falta de conhecimento, porque o advogado não te explicou. Então é uma situação que pode se tornar complexa e difícil para você, motorista. Então o que você deve fazer é prestar muita atenção nesse caso. Se você se envolver num tipo de acidente assim, vai atrás de um advogado. Também não vá omitir de socorro à vítima. Socorra a vítima na hora, porque isso depois pode influenciar na sua pena. Uma situação dessa pode interferir lá na sua condenação, se eventualmente você vier a ser condenado, certo? Nesse caso, ele teve o direito do acordo de não persecução penal, mas você pode não ter, e aí você vai cumprir pena. Então é bom ficar atento nisso aí. Muita atenção na hora de contratar o advogado, não contrate qualquer um, contrate um advogado de confiança que te explique direito, te trate bem, certo? Não vai contratar qualquer um que fale alguma coisinha ali e você cai na onda do advogado, a gente sabe que tem muitos por aí. Eu queria passar esse recado, foi uma situação que ocorreu essa semana e me inspirou para gravar esse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Fique por aí, em breve tem mais conteúdo aqui no canal, estamos trazendo conteúdo novo 2 vezes por semana. Fique de olho também no nosso canal do Instagram, no nosso perfil do Instagram, o link está aí na descrição do vídeo, nos siga lá. Se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Às vezes você pode estar passando por uma situação dessa e não sabe como se portar, beleza? Então até a próxima, falou pessoal!